está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa missa da vigília da festa de São Pedro e São Paulo, 3 pontos saltam aos nossos olhos da liturgia que celebramos. Primeiramente, a figura de Pedro e Paulo, homens que manifestam o que Deus é capaz de realizar num coração que se abre à sua vontade. Porque cada um a seu modo foi sendo curado por Cristo de alguma enfermidade. Pedro, primeiramente, da sua insegurança, do seu medo. Recordemos como Jesus encontra-se com Pedro. Jesus, que está pregando, manda Pedro lançar as redes, sabendo que a noite anterior ele nada tinha pescado. E Pedro diz a Jesus: em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. E lançando as redes, apanha quantidade imensa de peixes. Daquele momento em diante, o Senhor o convida para tornar-se seu discípulo, para que possa caminhar com ele, para que possa aprender dele. Jesus cura ele do medo e da insegurança, convidando-o para avançar para águas mais profundas. É o mesmo convite que Jesus faz a cada um de nós, para deixarmos a margem estreita da nossa vida, dos nossos interesses, nos lançarmos num projeto de salvação, uma aventura em busca da santidade, de corresponder ao seu amor. Por isso, Jesus também diz a cada um de nós: avance para águas mais profundas. Nós temos a mesma coragem de Pedro de se lançar em direção ao Senhor e tornar-se pescador de homens, resgatar almas para Deus? Ou iremos permanecer cuidando das nossas coisas, fazendo somente as coisas do nosso interesse, do nosso orgulho, da nossa estreiteza de coração que diz que não tenho tempo, que depois eu faço? É sempre o tempo de respondermos a Deus. Se avançamos e somos curados dos nossos medos, ou se nós seremos sempre aquela pessoa: e se eu tivesse ido? E se eu tivesse me lançado, como teria sido? Não podemos viver a vida inteira desse modo. Precisamos decidir e decidir por Cristo. Fazer sempre a sua vontade. Assim também São Paulo,
Um homem que foi curado da estreiteza do coração. Homem zeloso nas práticas judaicas. Tão zeloso das tradições de Israel, que se fecha ao amor de Deus. Mas no caminho de Damasco, algo novo acontece em sua vida. O encontro com Cristo. Daquele momento em diante, ele entende. Ao se encontrar com Cristo, nos tornamos outra pessoa. Tanto é verdade que muda de nome. Sinal claríssimo, tanto em Pedro quanto em Paulo. Que muda também o modo de pensar, o modo de ver o mundo. É uma nova pessoa, um novo homem em Cristo. Antes, Simão, agora Pedro. Antes, Saulo, agora Paulo. Ou seja, manifesta também no nome todo um projeto de vida que está sendo mudado, que está sendo transformado. Isso é interessante notarmos, que também a igreja assumiu isso para com os seus ministros, para com os religiosos. As irmãs hão de recordar que até pouco tempo atrás não se usava mais, depois dos primeiros votos, o nome de batismo, mas ganhava um nome religioso. Ou seja, manifestando assim que não mais a vida antiga, mas agora uma vida nova com o Senhor. Querendo de fato configurar-se perfeitamente a Jesus Cristo. Assim também, não iremos mudar de lugar, não iremos mudar de nome, mas iremos mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva em relação ao mundo, em relação às pessoas. Quando encontramos com Cristo, nos tornamos um novo homem, uma nova mulher. Porque nós começamos a olhar tudo a partir da fé, a partir de Jesus. Começamos a enxergar as coisas como Deus mesmo as vê, como Deus as percebe. Peçamos ao Senhor a graça de sermos curados também dos nossos medos, nossas inseguranças de servir a Deus, de sermos mais fiéis à Santa Igreja, de empenharmos mais com as nossas famílias. E também, livra-nos, Senhor, da estreiteza do nosso coração, de pensar que as coisas se resumem somente ao que nós vemos, ao que nós apalpamos, que nós possamos abrir o coração para a salvação, para o amor de Deus. Outra coisa que nos ensina tanto na festa de São Pedro e São Paulo, o dom de Deus que é sempre maior do que a nossa capacidade de corresponder. O dom de Deus é sempre maior do que a nossa debilidade, do que a nossa fraqueza. Nós bem ouvimos o Santo Evangelho. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus quer insistir com Pedro para que ele tenha certeza que somente depositando as forças e confiança em Jesus, ele será capaz de cumprir bem a sua missão. É confiando mais em Jesus do que em si mesmo que ele será capaz de se portar como o primeiro Papa, como chefe da igreja. Não é pelas capacidades humanas que ele foi escolhido, mas pelo amor que ele tem para com Jesus. Assim também nós. Se o Senhor nos confia a missão, é porque ele vê a sinceridade do nosso coração, a nossa capacidade de dilatar cada vez mais o nosso coração para amar e servir a Deus. Interessante percebermos que quanto mais amamos a Deus, mais o nosso coração se dilata, que todos cabem dentro do nosso coração. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós amamos somente a nós mesmos, quando nós só pensamos em nós, quando nós somos egoístas, quando somos soberbos, nada cabe em nosso coração. Não conseguimos amar, não conseguimos perdoar, porque nós estamos focados somente em nós mesmos. Quando nós deixamos de olhar para dentro de nós, olhamos para Deus, aí sim, nós conseguimos corresponder a toda a missão que Ele nos confia. E qual é a missão que Deus nos confia no dia de hoje? Cuidar bem da nossa família, cuidar bem da nossa vocação patrimonial, cuidar bem da vocação à santidade. Por isso, Ele quis escolher homens frágeis, limitados para o seu serviço,
Por isso Ele também conta com nós, com cada um de nós. Não porque somos bons, porque temos isto ou aquilo para oferecer ao Senhor. Escutemos de novo o que diz Pedro a esse paralítico: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta-te depressa. E as correntes lhe caíram e ele começou a andar. O que as pessoas procuram em nós? O que as pessoas esperam ao se encontrar com cada um de nós? Poder, dinheiro, fama? Não. A única coisa que as pessoas esperam encontrar em nós é Deus. Devemos dar Deus às pessoas. Não é fome, não é necessidade de bens materiais, de dinheiro, de comida. Todo ser humano tem necessidade, tem fome de Deus. Eu tenho dado Deus às pessoas. Eu tenho manifestado pela minha vida o amor de Deus a cada uma das pessoas com as quais me encontro. Isso é importante nós nos perguntarmos. Porque muitas vezes nós que aqui estamos na igreja, podemos ser ótimos organizadores de eventos. Podemos ser ótimos voluntários. Mas esquecemos o primordial. De sermos discípulos de Jesus. De imitar o Senhor nas palavras e nas ações. Nos sentimentos, nas delicadezas, em tudo. Ser imagem perfeita de Cristo. De nada serviria tantas estruturas se não tivesse o amor de Deus. De nada serviria tudo aquilo que nós fazemos se não fosse para levar Deus a cada uma das pessoas com as quais nos encontramos. E muitas vezes nós, da igreja, degladiamos uns aos outros. Se uma coisa demora mais do que o necessário, que desorganização, que povo preguiçoso. Ou seja, muitas vezes nós somos o primeiro a não ter a paciência devida, a compreensão devida, a palavra certa de ânimo para com o irmão que está desanimado. Se nós precisamos pensar, eu preciso ser uma imagem de Cristo para as pessoas à minha volta. Eu não posso apenas ser alguém como um gerente de alguma coisa, que organiza alguma coisa. Eu preciso ser de fato discípulo de Jesus. Jesus pergunta não somente a Pedro, pergunta a cada um de nós: tu me amas? Insiste, tu me amas? Me amas mais do que estes? E nós queremos responder com toda a sinceridade: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apesar das minhas debilidades, das minhas fraquezas, dos meus erros, eu te amo e sei que o Senhor me ama muito mais do que eu mereço. Por isso eu permaneço de pé. A oração mais sincera que podemos ter diante de Jesus Eucarístico é: Senhor, eu te amo. No fundo do meu coração, Senhor, eu te amo. E reconhecer, juntamente com Pedro: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Somente quando o nosso coração estiver convencido dessa verdade, é que nós teremos discípulos autênticos de Jesus. Somente nele, o nosso coração encontra aquilo que é verdadeiro, que é eterno, que preenche o nosso ser. Por isso nós, nesse dia, na vigília da festa de São Pedro e São Paulo, somos convidados a rezar pelo Santo Padre e o Papa. Hoje, Papa Leão XIV, sinal visível da unidade da fé católica. Quão bom é reconhecermos que temos um só pastor e somos um só rebanho, o rebanho de Cristo. A única e verdadeira igreja de Jesus Cristo. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Una porque é um só Senhor, Jesus Cristo. É santa porque o seu fundador é santo, Jesus Cristo. É católica porque está aberta, destinada a todas as pessoas. Todos são chamados à santidade, a experimentar
o amor de Deus. É apostólica, porque é enviada por Deus para anunciar a salvação. E está alicerçada nos apóstolos, que foram os anunciadores de Cristo neste mundo. Por isso, nós somos a igreja de Jesus Cristo, o povo escolhido, e que temos como chefe o Papa Leão XIV. Por isso, devemos recordar algo tão importante em nossos tempos, cheios de polêmicas, onde todo mundo quer falar alguma coisa para ganhar likes, onde todo mundo deseja ensinar o Papa a ser Papa. Como diz aquela música, você está certo, quem está errado é o Papa. Muitas pessoas querem corrigir o Papa. Algo simples, mas primordial para a nossa fé santa e católica. Quando o Papa nos ensina algo sobre fé e moral, devemos pedir ao Espírito Santo que nos faça compreender que o Papa está nos dizendo, porque ele tem plena assistência do Espírito Santo. O Papa tem diversos títulos: Bispo de Roma, Vigário de Jesus Cristo, Patriarca do Ocidente, mas o mais bonito, Vigário de Cristo. Ou seja, ele é um pontífice também, a ponte entre nós e Deus. Devemos recordar essas coisas tão primordiais da nossa catequese, mas que muitas vezes nós esquecemos e começamos a criticar a Santa Igreja, a criticar o Papa, por uma ou outra fala que nós, na estreiteza do nosso coração, não compreendemos. 3 brancuras na igreja, que jamais devemos desonrar e jamais devemos proferir palavras que ofendem. Primeira brancura, a Santíssima Eucaristia. Jesus Cristo é eucarístico, seja presença real, substancialmente presente na hóstia consagrada, integralmente, como está no céu. Por isso nós adoramos a Santíssima Eucaristia. Segunda brancura, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. A devoção à Santíssima Virgem, que alimenta a nossa fé, que nos ampara, que nos protege no caminho da vida. E a terceira brancura, o Papa, que é sinal permanente do vínculo entre nós fiéis. Nós não temos diversos pastores, não se tem diversas igrejas, onde quer que nós estejamos. Se viajarmos em qualquer lugar do mundo e formos a uma Santa Missa, nós haveremos de compreender integralmente cada uma das partes da missa. Ainda que esteja rezando em latim, em inglês, em francês, em italiano, mas saberemos acompanhar a Santa Missa. Porque temos a unidade de fé, unidade litúrgica, unidade moral e também a unidade existencial. O nosso coração deve também estar unido ao coração do Santo Padre, o Papa. Nós devemos, de fato, esse amor ao Papa, que é o doce Cristo na terra. Por isso, nesses dias em que rezamos a festa de São Pedro e São Paulo, tenhamos um redobrado amor ao Santo Padre. Que nós possamos, sim, rezar todos os dias pelas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que ele possa conduzir a igreja, que ele possa, de fato, ser fiel a Jesus e possa levar a nós, o seu rebanho, as águas seguras da salvação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, concluamos essa breve reflexão e recordemos. Primeiramente, Jesus quer contar com cada um de nós. Ele também pergunta se nós o amamos. E respondemos com sinceridade que nós o amamos, apesar da fraqueza do nosso coração, das nossas pobres forças. Nós queremos amar e queremos servir o Senhor, como Pedro serviu. Recordemos também que tantas vezes o Senhor nos chama para curar-nos. Nós possamos ser curados das nossas inseguranças, dos nossos medos, da estreiteza do nosso coração, para servirmos mais a Deus. E que nós possamos amar
de todo o coração, a Santa Eucaristia, a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre, o Papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.